Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 19 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande sumo pontífice São Leão IX. 152º Papa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na África proconsular, São Mapálico, mártir, que, durante a perseguição do imperador Décio, movido pela piedade familiar, recomendou que a sua mãe e a sua irmã, impelidas sob tortura à apostasia, fosse concedida a paz eclesiástica, enquanto ele foi levado ao tribunal e coroado com o martírio. A ele se associa a memória de muitos outros santos mártires, que deram testemunho da sua fé em Cristo, entre os quais Basso na pedreira, Fortúnio no cárcere, Paulo no tribunal, Fortunata, Vitorino, Vítor, Erêmio, Crédula, Hereda, Donato, Firmo, Venusto, Fruto, Júlia, Marcial e Aristão, todos eles mortos de fome no cárcere. Morte no ano 250. Na antiga Pérsia, Santa Marta, virgem e mártir, que, no tempo do rei Sapor II, sofreu o martírio no dia seguinte ao assassínio do seu pai Pusício, no dia da ressurreição do Senhor. Morte no ano 341. Em Antioquia da Pisídia, na atual Turquia, São Jorge, bispo, que morreu no exílio por defender o culto das sagradas imagens. Morte no ano 818. Em Friesen, localidade dos Alpes da Baviera, na atual Alemanha, São Geroldo, eremita, que, segundo a tradição, viveu em regime de rigorosa penitência na região de Vorarlberg. Morte no ano 978. Na margem do Tâmisa, junto de Greenwich, na Inglaterra, a paixão de Santo Alfego, bispo de Cantuária e mártir, que, durante a devastação sangrenta dos dinamarqueses na cidade, se ofereceu a si mesmo para poupar o seu povo e, recusando ser resgatado por dinheiro, foi cruelmente ferido com ossos de animais e finalmente degolado. Morte no ano 1012. No mosteiro de Saint-Bertin, no território de Terouanne, na França, o passamento de São Bernardo Penitente, que, para expiar com rigorosa penitência os pecados da juventude, decidiu partir para o exílio e, descalço, com vestes de feltro e contentando-se com parco alimento,
seguiu incansavelmente em peregrinação para a Terra Santa. Morte no ano 1182. Em Londres, na Inglaterra, o beato mártir Jaime Duca, homem casado, que, denunciado por vender na sua livraria livros católicos, esteve preso durante 9 anos e foi enforcado no reinado de Isabel I, juntamente com o seu denunciante, a quem, prestes a morrer, incitou a aceitar a morte pela fé católica. Morte no ano 1602. Vida de São Leão IX, 152º Papa da Igreja Católica, exemplo de defesa à Igreja. São Leão IX, Brunone dos Condes de Aiguechein, seu nome de batismo, nasceu em Aiguechein, região da Alsácia, território francês. Pertencia a uma família de grandes vassalos, classe do período medieval, responsável por servir aos seus senhores feudais. Vida e início do serviço à Igreja. Foi confiado aos cuidados e educação do bispo de Toul, que o fez doutorar em direito canônico. Ao completar 18 anos, tornou-se cônego e, aos 22, diácono. Obediente ao bispo e rei, no ano de 1025, comandou cavaleiros alemães na batalha, conforme costume da época. Em seguida, em virtude do serviço prestado, recebeu uma sede episcopal e, em 1027, tornou-se bispo de Toul, função que ocuparia pelos próximos 25 anos. Como bispo, ficou conhecido por sua defesa valorosa à Igreja. Reformou a vida nos conventos e a forma de evangelização na diocese. Eleito Papa. Em 1049, aos 47 anos, foi eleito Papa e sucedeu ao curto papado de Damaso II. Relutou em aceitar a sua escolha como pontífice e só aceitou após a aprovação do clero romano e do povo. Como Papa, empenhou-se em reformas na vida do clero e extinguiu a simonia, que é a venda de favores divinos, como, por exemplo, a venda de bênçãos. É tido como iniciador da reforma gregoriana. Convocou, ao longo de seu papado, vários sínodos. São Leão IX defendeu o celibato sacerdotal. Luta contra a simonia. Lutou fortemente contra o fim da simonia, defendeu o celibato sacerdotal, foi contra a nomeação de bispos como príncipes imperiais, buscou restabelecer os valores do cristianismo primitivo. Foi também o primeiro Papa a realizar viagens pela Europa. Selou a paz entre Hungria e Alemanha, evitando uma guerra iminente. Cisma do Oriente. Foi durante o seu papado que o patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulário, começou a agir de forma contrária e crítica aos ritos comuns à Igreja Latina. O Papa defendeu a tradição latina. E, com a atitude inacessível de Miguel, enviou um representante para negociar com o patriarca e evitar conflitos maiores, mas, devido às divergências existentes, as tentativas resultaram nas excomunhões mútuas, mesmo após a morte do Papa, que levaram ao grande cisma, a separação da Igreja Romana e Ortodoxa. Perseguição e morte. Os normandos invadiram a Itália e, em defesa do povo, o Papa e os habitantes pegam em armas, com apoio e reforço do Império. Mas os normandos venceram e, entre junho de 1053 e março de 1054, foi mantido prisioneiro. Ainda que foi tratado com respeito pelos seus adversários, enfraqueceu-se e assim que retornou a Roma, morreu pouco depois, em abril de 1054. Com apenas 5 anos de pontificado, é tido como um guia revolucionário da Igreja. No dia de sua morte, é celebrado sua festa. Seu corpo se encontra na Basílica de São Pedro em Roma. Minha oração. Que São Leão IX seja este exemplo de defesa e exemplo a favor da Igreja. Que ele possa interceder, principalmente por aqueles que são autoridades eclesiásticas, para que busquem sempre a defesa da fé e do povo de Deus. São Leão IX, rogai por nós.